Fala pessoal, professor Tiago Maxson, finalmente chegamos à unidade 3, a unidade final desse curso. É importante ficarem atentos que vocês precisam da média 7 para ir para a avaliação final. E na avaliação final também precisam de uma média 7 para poder imprimir seu certificado de conclusão. Nessa unidade agora, unidade 3, vamos falar sobre os métodos genéricos de formação de preços. Esse material está disponível na plataforma de vocês, basta vocês fazerem o download. Além desse material que vai estar aqui na apresentação dessa aula, temos também algumas planilhas de Excel para que vocês possam elaborar seu preço de venda de forma mais rápida. Ok? Vamos lá. Aqui está a nossa aula de hoje falando sobre métodos genéricos de formação de preço. Deixa eu colocar aqui para vocês. E aí eu coloco o seguinte: os maiores conflitos decorrentes da aplicação de preços baseados exclusivamente nos preços residem na não consideração da demanda. Se você não considerar a demanda e não projetar quanto tem de demanda do seu produto, do seu serviço, pode gerar prejuízo financeiro para a sua organização, para a sua empresa. E aqui eu coloquei um exemplo para que vocês possam ficar atentos do que eu estou falando para vocês agora. Por exemplo, um fabricante de eletrodoméstico planeja produzir 20 mil liquidificadores por mês com custos fixos mensais igual a 100 mil e variáveis igual a 15, seria possível obter um preço de venda igual a 30, mediante a aplicação de um multiplicador igual a 1,5. Esse multiplicador de 1,5 quer dizer o seguinte, que ele quer uma margem de lucro de 50% sobre o produto ou serviço. Vamos lá, como é que ele chegou a esse valor de R$30? Na verdade, o que ele fez? Ele pegou 20 mil, multiplicou por 15, então 20 mil vezes 15 vai dar 300 mil. 300 mil mais 100 mil, que 100 mil é esse, professor? 100 mil é referente aos custos fixos. Então, 300 mil mais 100 mil, 400 mil. Esses 400 mil, que é o custo fixo, mais o custo total variável, certo? Custo total variável, multiplicado por 1,50, vai chegar a 600 mil. 600 mil dividido por 20 mil, 600 mil dividido por 20 mil, vai chegar ao valor de R$30, referente ao preço que ele está colocando no mercado. É importante observar que esses R$30, em relação aos seus concorrentes, ele está sendo bastante competitivo. Seus concorrentes estão vendendo entre 28 e 35, ele está na margem de 30, então está no preço mediano, ele está entre os 28 e os 35. Mas, se ele não produzir 20 mil liquidificadores, só apenas 5 mil, como eu coloquei no exemplo, ele vai ter um custo variável de 35, e aí o seu preço, seu fator multiplicado por 1,50, vai ficar em 52,50, saindo da competitividade dos seus concorrentes, se tornando o preço mais caro, e aí acaba prejudicando os negócios. O outro exemplo, com base no custo pleno, eu coloco o seguinte: comercial de eletrodoméstico, linha branca limitada, compra ventiladores por 48 no prazo de 30 dias para pagamento. Os aparelhos costumam ficar em média 40 dias, quer dizer, ele paga o fornecedor em 30, mas em média esse produto fica 40 dias no estoque. E aí tem um prazo aí de 10 dias, uma diferença na verdade de 10 dias. A empresa sempre concede um prazo de 60 dias para o seu cliente, quer dizer, ele tem aí uma diferença de 10 dias, mas só recebe depois de 60 dias com relação ao seu cliente. Para facilitar, despreza os gastos relacionados à operação de vendas dos ventiladores, sabendo que o markup desejado da empresa é igual a 1,80. Quer dizer, ele quer ter um lucro de 80% porque ele tem o quê? O prazo médio de estoque com diferença de 10 dias e só recebe também do cliente a 60 dias. E aí ele coloca uma lucratividade de 80% para que ele não tenha perda, financeira nesse negócio. Ele faz a pergunta: qual deveria ser o preço cobrado? O custo de oportunidade dos recursos da empresa é estimado em 2% ao mês. Professor, o que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade, eu poderia muito bem pegar esse dinheiro
que eu estou investindo nessa empresa e está investindo em outro negócio que me desse uma rentabilidade mensal de 2% ao mês. Isso é o custo da oportunidade. É o custo que eu poderia estar investindo em outra coisa, mas não, estou investindo aqui nesse negócio e aí eu tenho que colocar esse custo de oportunidade para poder suprir aquilo que talvez eu estaria investindo e tendo retorno de 2% ao mês. Nesse gráfico que apresenta aqui para vocês, eu coloco que ele paga o fornecedor em 30 dias e aí ele só consegue vender depois de 40 dias, aí eu coloco a diferença de 10 dias, como eu falei anteriormente. Ele faz a venda, porém o recebimento só depois de 60 dias. Fazendo esse ciclo financeiro, esse ciclo financeiro total, ele tem um prazo de 70 dias, que aí é o prazo médio de estoque, menos o prazo médio de pagamento a fornecedores, mais o prazo médio de recebimento de vendas. Fazendo essa equação, ele vai chegar a 70. Na data do pagamento, o preço sugerido, de acordo com o markup, que foi de 1,80, seria de 48, é o valor que ele paga por esse produto, 48 vezes 1,80. E aí esse preço sairia a 86,40. Já que a empresa financia a operação por 70 dias seu cliente, como a gente já viu, como foi feito esse cálculo, o preço cobrado deveria ser o valor futuro do preço desejado da data atual. Como se faz isso, professor? 86,40, que é o markup, o valor com o markup, vezes 1,02. Como é que eu cheguei a esse 1,02? Esse 1 é referente a 100% do valor, mais aquela taxa de 2% ao mês, que é o custo de oportunidade. Então, 1 mais 0,2 vai ficar 1,02. Dividido por 70, que aí 70 é referente ao ciclo financeiro, por 30 é referente ao mês. Chegaríamos aí ao valor de R$ 90,49, que seria o valor justo, já que ele tem um prazo de ciclo financeiro de 70 dias. Olha só, agora identificando o preço de venda, calculando através do percentual de custo fixo. Visando agregar o preço de venda e os custos fixos e recuperá-los na comercialização das mercadorias, deve utilizar a seguinte equação. Lembra que eu falei para vocês da margem de contribuição da unidade 2? Lembrando que a margem de contribuição é o preço de venda menos o meu custo variável unitário. O que sobra, cobre os meus custos fixos. E aqui eu tenho uma ideia de mais ou menos o percentual de custo fixo que eu tenho sobre a minha mercadoria. Aí o custo fixo, o percentual do custo fixo é custo fixo, médio, mensal, vezes 100, dividido pelas vendas mensais, médias, mensais da mercadoria. E aqui eu coloco um exemplo simples, Você vai pegar esses valores, somar e dividir por 4, referente aos 4 meses. A mesma coisa é as vendas, Eu pego as vendas, somo esses valores, dividido por 4, vai dar esse valor. Aqui, nesse caso, nesse exemplo, eu tenho um percentual de custo fixo de 25,17%. O cálculo do preço de venda à vista, podemos calcular o preço de venda à vista utilizando a seguinte forma. Preço de venda à vista, que eu chamo de PVV, é igual ao custo da mercadoria vendida, dividido por 1 menos percentual de impostos, mais percentual de comissões, mais percentual do custo fixo, mais percentual do lucro, dividido por 100. A gente vai ver esse exemplo agora, essa fórmula, na verdade, através do exemplo aqui na frente. Aqui eu ilustrei para dizer que o seu Manuel tomou o cuidado de anotar em sua agenda todos os gastos que a empresa incorreu nos últimos 3 meses, bem como as vendas mensais, e com base nesses dados, identificou o percentual dos custos fixos. E aqui eu coloquei, da mesma forma que a gente fez anteriormente, o percentual do custo fixo, aqui eu coloquei para ilustrar para vocês. Para identificar o percentual de custo fixo, devemos dividir o custo fixo sem um determinado período pelas vendas realizadas nesse mesmo período. O resultado é multiplicado por 100 para transformar esse valor em percentual. E aqui o custo fixo percentual é de 11,98.
A empresa do seu Manuel, ela é enquadrada no regime de tributação federal pelo Nacional Simples, né, pela Lei 123 do Anexo 1, e a alíquota é de 8,36%. A parte das inovações propostas pelo filho do seu Manuel, resolver bonificar os vendedores em 2% percentual, né, e as comissões de 2%, e o senhor Manuel deseja obter um lucro de 12%. Utilizando aquela forma do PVV, está aí o valor, certo? E aí é 13,25, dividido pelos percentuais de cada taxa referente a impostos, referente às comissões, dividido por 100, vou chegar ao meu valor de preço à vista. Ok, pessoal? É simples e aí está bem didático esse material, basta você acompanhar a ideia, ler um pouquinho que vocês vão entender. Lembrando que qualquer dúvida, através dessa videoaula, vocês podem tirar através do link do chat que tem aí embaixo do vídeo. Aqui eu coloquei umas planilhas que aí vocês podem preencher essa planilha e automaticamente calcular o seu preço de venda. Deixa eu colocar aqui a planilha. Opa! Olha aí, pessoal, a planilha, certo? Então, essa planilha aqui, vocês vão colocar a empresa, o ramo de atividade de vocês, qual produto, qual unidade desse produto, se é quilograma, enfim, é com vocês. A quantidade e o valor unitário, o que vocês têm que preencher é praticamente isso. Se eu tenho uma quantidade de 100 produtos, por exemplo, ao valor de 20, o custo, na verdade, né, de R$20, o custo unitário dele. E aí eu vou colocando aqui, ó, imposto recuperado, ICMS, e aqui vou colocando, lembrando que aqui tem algumas observações que vocês precisam ler. É importante que vocês não precisam digitar aonde está o verde, somente aonde está o branco que vocês precisam digitar. E aqui da mesma forma, vocês vão colocando os percentuais. Lembra que a gente fez aí o preço de venda à vista agora? Que a gente colocou alguns percentuais? São as alíquotas, né? Ou comissões. Da mesma forma. Aí, professor, como é que calcula o custo fixo? A gente já aprendeu como é que se calcula o custo fixo, certo? E aí já coloca o percentual do custo fixo. E no final, ele já dá para vocês o cálculo do preço de venda que vocês têm que vender em relação a esse produto. Beleza, pessoal? Simples, rápido. E aí eu quero vocês tirando dúvidas, movimentando esse chat para que a gente possa concluir essa unidade 3 e emitir certificado de informação de preço. E aí eu quero ver o seu produto, o seu serviço ser competitivo nesse mercado. Valeu, pessoal, um grande abraço e aí vamos lá superar esse momento de crise que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo.